Mas antes de nós lermos, vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus querido e amado, nós te buscamos mais uma vez, pedindo a tua graça e misericórdia nesse momento, onde a palavra vai ser ministrada ao nosso coração, onde nós vamos recebê-la, e que não haja em nós dificuldades para isso, Senhor. Que não haja em nós problemas, que não haja em nós resistências, mas o Senhor fale a nós e o nosso coração esteja aberto a ouvi-lo, Senhor. Esclarece a nossa mente também, cura o nosso coração através da tua palavra, e que seja uma noite memorável e especial, Senhor, para que o teu nome, é claro, seja glorificado. Me dá graça, me ajuda, Senhor, na conversa que teremos nesse momento, e que o teu Espírito nos dirija em tudo aqui. Nós nos consagramos e apresentamos esse momento ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Lucas 10, 25 diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Bem, vamos nos lembrar rapidamente que Jesus está num território hostil aos judeus, o território samaritano, e ele está já divulgando amplamente o reino de Deus. Os seus discípulos foram enviados por ele e voltaram muito felizes porque fizeram um trabalho. Deus, aliás, os usou, o Espírito Santo fez uma obra maravilhosa através deles, e eles voltam extasiados, felizes. Olha, Jesus foi incrível, até demônios nós expulsamos. Foi a conversa que eles tiveram com Jesus, e Jesus disse para eles: cuidado, não fiquem tão felizes por isso, fiquem mais felizes porque o nome de vocês está escrito nos céus. Logo após ter dito isso, estou fazendo uma recapitulação rápida aqui para você entender onde nós estamos. Logo após ter dito isso aos discípulos, Jesus ora. Essa oração foi o tema da nossa conversa semana passada. Jesus está muito feliz, seu coração está muito extasiado, é o termo que a Bíblia nos diz, e ele ora e agradece ao Pai, porque aquilo que estava acontecendo, a implantação do reino, a divulgação da chegada do reino, não havia sido feita pelos poderosos da terra, mas pelas criancinhas, é o termo que Jesus usa, pelos simples, pelos imaturos, pelas pessoas que ninguém dá nada, e ele exalta isso e louva ao Senhor por isso, e diz aos discípulos: olha, fiquem muito felizes, porque os grandes homens da terra, reis e profetas, gostariam de terem visto o que vocês estão vendo, que era a implantação do reino. Esse é o momento que nós estamos. Logo após essa conversa de Jesus, o que acontece? Entra então esse homem e tem esse diálogo super interessante com Jesus. Bem, nós encontramos esse diálogo em outros momentos do Evangelho. Ele não está só em Lucas, você também encontra esse diálogo em Mateus e em Marcos, os evangelhos sinóticos que nós chamamos. Eles são um pouco diferentes, as situações são um pouco distintas, mas a ideia da conversa é a mesma. Um perito chega até Jesus, um homem da lei, e faz aquela pergunta a respeito do reino de Deus, a respeito da vida eterna. Mas antes de nós chegarmos à pergunta, vamos tentar pensar juntos rapidamente quem era esse homem e o que ele estava fazendo lá. Eram homens que estudavam profundamente a lei de Moisés, o Pentateuco. Todos os 5 primeiros livros da Bíblia eram decorados por esses homens, onde estão os mandamentos. Não se esqueça, mandamentos não são só os 10 mandamentos, é uma série deles, muitos e muitos mandamentos que estão registrados no Pentateuco. E a observação desses mandamentos todos é muito importante na cultura judaica e na religião judaica. Então eles tinham um tipo assim de uma polícia religiosa. Eles eram os homens que ficavam observando se alguém estava falando alguma besteira, se alguém estava pecando, interpretando a lei errado. Era isso que eles faziam. O nome desses homens, o nome usado aqui, aliás, o termo grego é nômicos,
nômicos, intérprete e mestre responsáveis por cuidar da pureza da religião. Esses homens inclusive avaliavam quando aparecia alguém dizendo que era o Messias. Olha, fulano de tal está naquela região dizendo que é Messias, vamos lá, vamos saber se ele é o Messias mesmo. Eles tinham uma prova, vamos dizer assim, um vestibular para Messias naquela época, para saber se o cabra era mesmo aquilo que ele dizia ou não. Eles eram muito temerosos quanto a isso. Qual é o problema disso tudo? Eu não vou chamar de problema, mas o que nos chama a atenção é o fato desse homem estar num território considerado maldito pelos judeus. Eles não iam lá à toa, lá era um lugar separado, um lugar que o judeu não se misturava, eles não gostavam de ir até lá, eles não queriam ir até lá, mas no meio dessa história se encontra um homem que está lá, averiguando se as palavras de Jesus eram realmente as palavras de Deus, se ele estava distorcendo ou não a pregação da lei. Isso é muito interessante, porque me chama a atenção esse cuidado que aqueles homens tinham com a lei. É claro que nós sempre vamos pensar nos fariseus de uma forma meio assim, não tão legal, porque fariseu me remete a alguém que é hipócrita, né? Porque essa era uma das grandes características deles. Jesus os combatia pela hipocrisia, falavam, mas não viviam. Mas entre esses homens haviam homens sérios. Nicodemos, que foi procurar Jesus lá em João capítulo 3, era um fariseu. José de Arimateia, o homem que deu o túmulo para que Jesus fosse sepultado, participante do Sinédrio. Então, entre os fariseus havia gente séria e gente realmente interessada nas coisas de Deus. Nós não sabemos muito bem se era essa a ideia desse homem, mas me chama a atenção esse cuidado. Um cuidado que muitas vezes nós não temos. Se podemos aprender alguma coisa com os fariseus, é a observância da qualidade da religião, vamos dizer assim, que nós vivemos. Qual o tipo de relacionamento que nós temos com as coisas que nós aprendemos? Ou será que nós deixamos passar qualquer coisa? Eles avaliavam tudo. Eles verificavam tudo, averiguavam se aquilo que estava sendo dito era realmente ligado à lei. Algo que nós pouco fazemos. Acho que esse é um bom aprendizado para começar a nossa conversa. Nós fazemos pouco isso. Temos uma mania muito ruim de receber tudo muito deglutido, tudo muito mastigado. Pouco paramos para pensar sobre o que nós ouvimos. E hoje as fontes são tantas, né? Você tem tanto programa evangélico na televisão, nas rádios, então nem se fala, na internet nem se fala. E não há dúvida de que muita coisa é bem dita, muita coisa é dita em cima da palavra de Deus, mas tem muita barbaridade também sendo pregada. Muita coisa que não presta para quase nada. E nós pouco examinamos isso. Nós não praticamos aquilo que Atos cita, que o livro de Atos nos diz a respeito dos bereanos, está lá em Atos 17, depois você pode conferir na tua casa. Era uma cidade da região da Macedônia, onde Paulo foi pregar lá, e diz a Bíblia que eles averiguavam tudo, e checavam se aquilo que estava sendo dito era realmente verdade. Que o nosso coração já se desperte para isso, e que nós possamos averiguar aquilo que nós temos ouvido e darmos mais atenção à qualidade do ensino e da relação que a gente tem com a nossa vida espiritual, com a nossa vida cristã. Alguma coisa que a gente pouco faz. E esse homem estava lá para isso, para averiguar se Jesus pregava alguma coisa correta ou não. Então vamos lá, a pergunta que esse homem faz, está no versículo 25. Lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer? O que preciso fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta bastante interessante. Bem, existem algumas contradições quanto à intenção desse homem, ou às intenções desse homem. O Evangelho de Lucas apresenta a seguinte frase, apresenta assim uma frase que dá a ideia de que ele foi por Jesus à prova. Aliás, o versículo 25 diz isso. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E a palavra usada por Lucas é uma palavra contundente. Tipo assim, ele foi testar Jesus, ele foi tentar
tentar Jesus, ele foi derrubar Jesus. Lucas tem essa ideia. Mateus e Marcos não. Mateus e Marcos já têm uma leitura mais tranquila sobre o que aquele homem estava fazendo. Creio eu, e alguns estudiosos também vão por essa linha, que Lucas entendeu que a razão daquele homem fazer aquela pergunta era derrubar Jesus. Marcos e Mateus já não entenderam desse jeito, viram uma certa tranquilidade na pergunta daquele homem, e eu particularmente concordo com eles. Eu acho que não houve má fé daquele homem, eu não acho que ele queria derrubar Jesus. Aconteceu uma coisa interessante, ele ficou curioso quanto aos ensinamentos de Jesus. Ele ficou impactado com tudo aquilo que ele ouviu, os sinais que ele deve ter presenciado, os discípulos voltando com aquelas notícias. Aquilo mexeu com aquele homem, e ele então foi perguntar aquelas coisas a Jesus. E a pergunta foi essa: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde de uma maneira muito tranquila, não há dureza na resposta de Jesus. A resposta de Jesus é: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Pela resposta de Jesus eu também entendo que não era um clima de animosidade assim, era uma coisa tranquila. Aliás, o pastor Eugene Peterson diz que se trata de um diálogo amistoso de gente que conhecia a lei. Eles estavam conversando sobre a lei, dois mestres da lei, Jesus e aquele intérprete da lei. Eu creio que há uma coisa interessante aqui, que aquele homem percebeu uma alegria muito grande em Jesus, que nós conversamos sobre isso semana passada, quando seus discípulos voltaram falando do que havia acontecido. E o que é que havia acontecido? Eles haviam divulgado que o reino de Deus havia chegado. E Jesus, quando deu as diretrizes para os seus discípulos, disse várias coisas. Eles foram, fizeram tudo que Jesus disse, voltaram. Jesus estava feliz demais, ele ora, fala com o Pai. E uma coisa deve ter chamado a atenção desse homem: a felicidade de Jesus em nenhum momento é expressa porque alguém guardou a lei, porque alguém foi obediente à lei. Ou seja, Jesus em nenhum momento atrela o reino de Deus, atrela a salvação do homem à guarda e à observância da lei. E aquilo deve ter intrigado aquele homem. Puxa, eu estou aqui observando esse tal de Jesus, Rabi. Ele conhece, hein? Esse homem conhece. Está falando da lei, está falando do reino de Deus. Mas eu não vi nenhuma vez ele falar sobre a observância da lei. Isso deve ter incomodado aquele homem. Isso deve ter intrigado ele. Por isso ele foi falar com Jesus. E a resposta de Jesus foi essa: o que é que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Qual que é a sua interpretação? Vamos ler então o que ele diz. Ele responde a uma coisa assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Essa foi a resposta. Ele perguntou: o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? Jesus disse: o que é que você acha que tem que ser? Qual que é a tua interpretação da lei? Ele me solta essa. Essa palavra que esse homem trouxe, essa resposta dele, não era uma coisa exclusiva dele, isso era muito comum. Era um tipo de resumo da lei. Essa é a palavra, um tipo de resumo da lei, baseado na Shema, que está em Deuteronômio capítulo 6, e lá em Levítico capítulo 19. É uma coisa que parece simples, mas é muito complexa. Pense comigo: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a você mesmo. Ah, só isso. É muito profundo isso aqui. Resume toda a lei. E Jesus então disse para ele: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. As palavras de Jesus nos dão uma impressão inicial de que alguém poderia ganhar a vida eterna através das obras. Porque a resposta desse homem nos direciona a isso: ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças, e ame o seu próximo como a você mesmo. Está resolvido, ganhou a vida eterna. Parece que Jesus está concordando com isso. Agora, por que parece que Jesus está concordando com isso, se Jesus sabia que a lei não poderia salvar?
Jesus veio para implantar um novo momento, não mais a lei, mas agora a graça. E por que então ele fala, cumpre esse mandamento aí e você vai estar salvo? Porque na verdade há uma certa ironia de Jesus nessas palavras. Jesus sabia que não é possível para o homem cumprir isso. Não é possível para o homem amar a Deus de toda alma, entendimento, força e coração. Não é possível para o homem pecador amar o próximo como a si mesmo. Só ao homem regenerado isso é possível, regenerado pela graça. O homem na lei, é óbvio, pecador, jamais conseguiria cumprir isso tudo. A lei, Jesus sabia, ela estava falida, fadada ao fracasso. A lei não conseguia resolver esse problema de relacionamento do homem com Deus. Então, Jesus sabe que o homem não consegue cumprir a lei se não for pelo Espírito Santo de Deus. É impossível ao homem cumprir a lei se não for pelo Espírito. Então o Evangelho me apresenta o Espírito Santo que me capacita a amar a Deus e ao próximo. E Jesus sabia disso. Então há uma certa ironia de Jesus. Tá bom, você está dizendo que esse é o caminho? Vai fundo. Ame a Deus de toda a alma, coração, entendimento e força. Ame a seu próximo como a você mesmo e você vai herdar a vida eterna. Mas isso não é possível. Então nós entramos num problema, vamos dizer assim, uma situação que é exposta, que é obras e lei, e obras e graça. Essa é uma coisa que a gente pouco conversa, mas eu acho que vale a pena, baseados nessa frase de Jesus, nessas ideias de Jesus, nós conversarmos um pouco isso. Se as obras não salvam, por que eu preciso fazê-las hoje? Já que Jesus veio para trazer um novo tempo, e a gente vai falar sobre isso agora, por que eu preciso, enfim, fazer obras? Por que eu preciso praticar boas obras? Olha só, vamos pensar. Deus deu a lei ao homem. Quem é que deu a lei ao homem? Foi Deus. Sabe quando é que a lei foi instituída? Ela foi instituída através de Moisés. O povo de Israel estava prisioneiro lá no Egito, 400 anos de escravidão, sofrendo e tudo mais. Distantes de Deus, obviamente, porque estavam lá debaixo de uma cultura egípcia, idólatra e tudo mais. Deus chama Moisés, Moisés se levanta como libertador, Deus faz aquele monte de milagres incríveis, manda as pragas, abre o mar, o povo sai e começa um novo relacionamento. Agora eles conhecem um Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que eles tanto ouviam falar, conhecem agora na prática. Eles viram Deus abrir o mar, eles viram Deus afogar os egípcios, libertá-los do cativeiro, eles viram tudo aquilo. Agora nós vamos amar esse Deus, agora nós vamos nos relacionar com esse Deus. Como é que eu me relaciono com esse Deus? Não sei. Eu não sei o que esse Deus acha que é certo ou que é errado. Então Deus manda a lei. A lei era um instrumento de relacionamento do povo de Israel com Deus. Inicialmente, 10 mandamentos. Moisés recebe esses mandamentos, desce do monte, encontra o povo lá idolatrando, quebra as tábuas, fica nervoso, depois vai lá e faz uma cópia de novo, outra cópia da lei. Aí começa a história dessa coisa da lei, do homem, lei e Deus. O problema é que por trás da lei havia uma intenção de Deus, que o homem discernisse aquilo que estava nas entrelinhas da lei. Tipo assim, lá na lei diz, não matarás. Por trás do não matarás, também estava escrito, não odeie o teu irmão, não trapaceie, não passe a perna. O não roubarás era mais profundo do que só a letra puramente dito. Havia uma intenção de Deus de que o homem abrisse o seu coração para expandir a relação dele com a lei. Nós vemos casos desse tipo no Velho Testamento. No Velho Testamento você encontra homens que viviam além da lei. Davi é um exemplo desse. Pecou, adulterou, eu sei disso, claro, todos nós sabemos, mas era um homem que vivia além da lei, amava a Deus além da lei, fazia as coisas além da lei. Aliás, antes da lei nós já encontramos exemplos desse tipo. Abraão, que encontra Melquisedeque, dá o dízimo, nem lei tinha,
Olha só que coração que Abraão tinha. E outros exemplos que nós temos, profetas, homens de Deus. Era isso que Deus queria, mas não funcionou. Porque o homem ficou na letra. Não matarás. Beleza, não mato. Mas odiar, eu odeio bastante. Não roubarás. Roubarás não. Mas dá um jeitinho, brasileiro eu dou. E aí vai. Entendeu? O homem torceu a lei e estragou tudo. O relacionamento de Deus com o homem ficou o quê? Superficial, fariseu. Aí a gente chega na época de Jesus. Fariseu. Dizia uma coisa, observava uma coisa, pregava uma coisa, vivia outra, não tinha coração. Aí vem Jesus. Sai da eternidade, se nós podemos dizer assim, entra no mundo, entra no nosso tempo, para entregar a sua vida por nós e para nos mostrar um novo jeito de viver. Agora não é mais a lei, agora é mais do que a lei. Algumas pessoas acham que Jesus não viveu a lei. Não. Jesus cumpriu muito bem a lei. Aliás, ele diz isso lá em Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. E a palavra usada aqui no grego, cumprir, sabe o que é? É transbordar, completar. Mas o cálice da lei estava pela metade. Aliás, estava na tampa do copo. Jesus transbordou. Agora é mais profundo. É uma profundidade maior. Não é só cumprir por cumprir, mas viver no coração o que se está fazendo. Por isso, hoje nós vivemos a época da graça. Agora, nós não podemos nos enganar. Nós também podemos ser fariseus como aqueles homens que não cumpriam a lei. Porque nós podemos fazer sem coração, não podemos? Podemos. Jesus deixou claro que isso não é aceito, mas nós podemos também. Da mesma maneira que aqueles homens faziam, nós podemos fazer também, que é a realização de algo sem que o coração esteja presente. A gente chama isso de quê? De farisaísmo. Com essa situação nós tivemos um problema. Onde é que ficam as obras em tudo isso? Vamos nos lembrar que na resposta de Jesus para aquele homem foi: faça isso e você vai herdar a vida eterna. Mesmo sabendo, Jesus estava sendo irônico, como eu disse, porque não é possível para o homem cumprir sozinho a lei por todo. Não é possível ao homem se justificar diante de Deus mediante a ação das obras, mediante a realização das obras. E hoje, como é que fica isso? Vamos nos lembrar que Jesus veio trazer salvação. Agora, eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo por aquilo que Jesus fez por mim. Tudo certo até aí, gente? Bacana? Está dando sono? Estou tentando me esforçar aqui, vamos lá. Nós não somos salvos por mérito, somos salvos pela graça. Eu faço, continuo sendo pecador, miserável e devedor. Mas Jesus me ama e me salva. A impressão que a gente tem é: então não preciso fazer. Naquela época eles precisavam fazer. Hoje eu não preciso fazer mais. Eu vivo na graça. Jesus me ama. Aleluia. Vamos sair para a galera e está tudo resolvido. Esse negócio de fazer as coisas pelos outros, de amar ao próximo como a mim mesmo, isso aí cai de moda. Eu vou viver um evangelho pessoal, um evangelho interesseiro, que soluciona a minha questão pessoal, que responde às minhas dúvidas de incredulidade, que atende à minha necessidade pessoal, e o resto, um abraço. Que cuidar dos outros nada, vou cuidar da minha vida. Que me transformar coisa nenhuma. E esse é um grande perigo e engano. Um perigo e um caminho que nós muitas vezes adotamos. Sem percebermos, a gente entra dentro desse caminho, onde as obras são deixadas de lado. Onde fazer o bem, já que eu não tenho por que fazê-lo, porque nada vai trazer de benefício espiritual para mim, eu não faço. E eu erro, nós erramos. Um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, que viveu na época de Hitler, aliás, ele foi martirizado pela SS por conta da sua posição contrária ao nazismo. Ele escreveu alguma coisa muito interessante e ele criou um termo que nós usamos hoje, chamado graça barata. Graça barata. Olha o que ele disse. A graça barata
é a pregação do perdão sem arrependimento. Pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. E esse muitas vezes tem sido o nosso caminho. Nós adotamos uma postura espiritual e cristã errada e equivocada, porque nos interessamos somente nas nossas causas e não permitimos que o Evangelho seja praticado e vivido nas ações. E Evangelho sem ação não é Evangelho. Evangelho sem resultado de transformação de caráter, de postura, de cuidado com o próximo, não é Evangelho. Irmão, não há conflito nenhum entre graça e obras. Não há conflito. O problema é quando eu atribuo à obra um mérito. Esse é o único problema que nós temos hoje. Quando eu acho que vou ser salvo porque eu fiz alguma coisa por alguém. Nossos amigos espíritas têm essa doutrina. Eles acham que a salvação vem pelo fazer o bem. Então eles fazem o bem, grandes obras sociais dignas da nossa admiração, mas encontraram um caminho equivocado, porque acham que vão ser salvos por aquilo que fazem. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Então eu não vou fazer? Não. Está errado, esse não vou fazer está completamente enganado. Russell Champlin diz assim: graça em ação, guarda esse termo, graça em ação, ocorre quando as obras indicam que o Espírito de Deus opera em nós, com resultados óbvios e visíveis na vida. Graça em ação ocorre quando as obras indicam que o Espírito de Deus opera em mim, com resultados óbvios e visíveis, ou seja, tem que haver um resultado da ação do Espírito na minha vida, manifesto em obras. Isso é graça em ação. Isso é graça em ação. E nós não podemos negar que temos um exemplo incrível quanto a isso, que foi Jesus. Jesus nos dá esse exemplo máximo quando aqui na terra atende as pessoas. Quando aqui na terra cura as pessoas, se preocupa com as pessoas e realiza obras em favor das pessoas. Envia os seus discípulos e, entre outras coisas, diz para eles: curem os doentes. Entre outras coisas, diz para eles: consolem os abatidos. Entre outras coisas, diz para eles: entrem nas casas, compartilhem com as pessoas, sejam bons, realizem a obra na vida das pessoas, se tornem instrumento de alegria, de socorro na vida das pessoas. Então nós não podemos dizer e nos enganar que nós não temos exemplo. Nós temos. Muitas vezes a nossa escolha é a escolha de um evangelho muito distante, pouco aqui na terra, irmão. É o evangelho do céu, é o evangelho das regiões celestiais, é o evangelho onde eu vou sair flutuando e vou encontrar Deus nas alturas e tal, uma coisa tão pouco terrena e tão fake que me impressiona. E nós vamos na contramão do que Deus fez, porque Deus virou homem, se tornou homem, andou entre nós, nos curou, tratou das pessoas, libertou as pessoas, deixou isso como exemplo. E nós queremos nos tornar Deus. Enquanto Jesus desce, se esvazia e se encarna, nós queremos ter asas, batê-las e flutuar por aí. E não olhamos para a vida que nós temos aqui na terra, não praticamos e não permitimos uma ação que o Espírito de Deus nos dirige a fazer e ficamos nos enganando. Uma das coisas interessantes é que o legalismo, que é aquilo que os fariseus viviam, ele contribui a respeito do fazer. Essa é uma herança boa do legalismo. Faça. A herança má do legalismo é: você vai ser salvo por fazer. Não, não vai ser salvo por fazer. Mas o faça, a gente tem que guardar. Faça. Realize.
ajude as pessoas, pratique obras, seja transformado, viva aqui na terra o Evangelho. Isso é muito bom e nós precisamos aprender. E a virtude da graça consiste em mostrar que o homem nada é e nem pode ser sem a operação do Espírito. Então, irmãos, aquela frase de Jesus, aquele homem, ela cabe muito bem a nós. Quando ele disse, respondendo aquele homem, faça isso, porque o homem disse que era amar a Deus de todas as suas forças, entendimento, alma e coração, e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus disse, faça isso. Essa é uma direção que nós devemos tomar, mas só podemos fazer isso mediante a ação do Espírito de Deus na nossa vida. E que o Evangelho encontre lugar para gerar isso em nós, irmão. Uma quebra de comodismo, uma quebra de acomodação, uma igreja mais ativa, uma igreja que se preocupa mais com as pessoas. E eu não digo somente isso comunitariamente. O trabalho que nós temos feito de terça-feira, por exemplo, é maravilhoso. Está convidado, venha. Você vai ter uma experiência incrível. Mas pratique e viva o Evangelho, pratique boas obras, sabe aonde? Onde você está. No teu trabalho, na tua rua, no teu condomínio, na tua família. É impressionante algumas histórias que a gente ouve de pessoas que convivem com cristãos e, ao invés de serem edificadas pela atitude do cristão, são escandalizadas, porque tem tanto desmando, tanta ignorância, tanto abandono, tanta gente que não liga para a família, e diz aí que é cristão, que serve a Jesus. Tem coisa errada nesse discurso, não está casando com a prática, irmão. Esse discurso não está se encaixando com aquilo que a pessoa tem feito. Na verdade, nós precisamos manifestar a graça através das nossas atitudes. E eu encerro a nossa conversa lembrando um texto de Tiago, que é máximo nesse aspecto, que é um texto incrível. Tiago capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler aqui na linguagem da Bíblia, a Mensagem, que é uma linguagem muito tranquila para a gente entender. Diz assim, Tiago 2,14: Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Olha que incrível. Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado e em situação difícil e vendo as suas lutas, você diz, meu amigo, Deus te abençoe, te ajude, e depois vai embora, sem nem lhe oferecer nada, aonde isso leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem um mínimo sentido? Já posso até ouvir um de vocês concordando, parece bom, você toma conta da fé, eu cuido das obras, vamos devagar. Vocês não podem mostrar obras separadas da fé. Olha isso, irmão. Vocês não podem mostrar obras separadas da fé, assim como não posso mostrar minha fé separada das obras. Fé e obras, obras e fé encaixam-se como uma luva. Eu os escuto dizer que acreditam no único Deus, mas vocês ficam de braços cruzados, como se tivessem feito algo maravilhoso. Ótimo. Até os demônios fazem isso. Usem a cabeça. Separar fé e obras é afastar-se da vida, é um caminho de morte. Vou encerrar lendo essa última frase. Separar fé e obras é afastar-se da vida, é um caminho de morte. Que hoje o nosso coração se quebrante nesse aspecto. E a nossa resistência quanto a ajudar, quanto a manifestar as virtudes do Evangelho, fique aqui hoje. Fique no chão aí, irmão. Qualquer resistência que a gente tenha. E o nosso coração seja aberto para praticarmos as boas obras, apresentarmos as virtudes do Evangelho de Jesus Cristo nas nossas ações, e assim o nome de Jesus vai ser honrado e glorificado. Lembrando que
Eu sempre vou terminar e estico mais um pouco, né? Mas eu vou encerrar. Aqui, pastor com o microfone na mão é um problema. Lembrando que a graça de Deus nos alcançou. Lembre-se disso. Imerecedores que somos, fomos alcançados por Ele. E qualquer disposição nossa em ajudar o próximo, com certeza vai ter a ação do Espírito nos ajudando. Às vezes nós temos essa resistência, né? Não sei, não consigo, não tenho tempo. Será que vale a pena? Vale. Às terças-feiras nós temos tido experiências impressionantes, muito impressionantes, daquilo que acontece com a gente. Parece que a gente está ajudando o outro, mas é ao contrário, nós somos ajudados por Deus, trabalhados por Deus na ação, curados por Deus, quando a gente se dispõe a ajudar o outro. Que o nosso coração encontre esse caminho em nome de Jesus. Que Deus nos ajude.